Não sei se você já brincou na sua infância de esconde-esconde, já com certeza, né? Galera que está aqui, esconde-esconde. Ainda se chama esconde-esconde essa brincadeira? Poxa, maneiro. Tem até um livro aí com esse nome, fala sobre a criação de filhos, né? Esconde-esconde. Meus filhos gostam muito de brincadeira assim, de se esconder. Só que eles são, assim, né, muito ainda inexperientes na brincadeira. Então, eu faço a contagem lá, aí eu pergunto assim, pode ir? Aí eles respondem, pode ir. Aí eu já sei onde eles estão e já vou certinho no lugar. Às vezes até dou aquela enrolada, né? Porque, poxa, senão a brincadeira acaba rápido. E eles acham, assim, emocionante estarem escondidos. Às vezes com a perna toda para fora, assim, esconde mais o rosto do que o resto. Às vezes eles pensam que fechar o olho é o suficiente para eu não enxergá-los também. E é muito legal, assim, que tem uma hora também, se eu enrolar demais, eles ficam ansiosos e eles começam a rir e fazer barulho. Então, assim, na verdade, a graça da brincadeira é o momento também que a pessoa é achada, né? Não é só ficar escondida, mas ser achado. O estranho da história de Jonas é que Jonas conhecia Deus e, poxa, muito maior do que essa diferença, né, entre mim e meus filhos. Eu tenho já muitos anos, não vou dizer quantos, e meus filhos são bem novinhos, então eu consigo ter uma percepção melhor dos espaços e eu vou encontrá-los com facilidade. Eu sei, na verdade, onde eles estão. Poxa, a diferença entre o profeta, né, que está aqui embaixo, e Deus, poxa, é absurdamente grande. Como que Jonas pode pensar que ele vai fugir de Deus de algum modo, ele vai se esconder? E a gente vai ver isso no início do capítulo, isso vai ficar, do capítulo 1, isso vai ficar claro. Então, a palavra do Senhor vem ao profeta e ele resolve se esconder de Deus ou fugir de Deus, né? Usando uma expressão mais apropriada para o que ele fez. E ele resolve ir para um país distante. Na verdade, a gente vai ver, né? A palavra do Senhor veio a Jonas, capítulo 1, verso 1. Filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Então, em vez de ir para a cidade, ele vai para o mar. Em vez de pregar, ele resolve dormir. E ele tranquilamente percebe que ele pode descansar no meio de um mar revolto. Tem muita coisa estranha nessa história, né? Como o Fabrício comentou semana passada. Entre muitas coisas assim que causam espanto, essa questão do peixe ter, né, engolido Jonas e depois ele ter sobrevivido. O peixe engolir não é nada muito fantástico, né? Mas principalmente ele ter sobrevivido depois de 3 dias e 3 noites. Isso é algo que chama a atenção da gente e serve como uma certa distração. Mas se você reparar mesmo, cara, tudo no livro é desafiador. Então o livro todo está desafiando a nossa fé. E o livro todo está trazendo elementos bem distintos assim de todo o resto. Poxa, como que Jonas vai achar que ele vai se esconder de Deus? Como é que Jonas consegue dormir no meio de uma tempestade? Se você já andou de barco, não sei se isso já aconteceu. Eu uma vez tive uma experiência de ir de barco de São Gonçalo para a Ilha de Paquetá. Não sei se você sabe, né? Mas a Ilha de Paquetá é pertinho de São Gonçalo. Aí você tem que entrar num lugar perigoso lá, pegar uma embarcação perigosa também, para chegar à ilha de Paquetá. Hoje em dia parece que está dominado pelo tráfico de drogas, não dá nem para entrar naquele lugar mais. Mas eu já fiz esse percurso. Então, assim, se o mar estiver balançando um pouquinho, você já fica desconfortável. Jonas não era um marinheiro, Jonas não era um cara do mar, Jonas era um profeta. E a gente viu isso nas referências da semana passada. E Jonas, ele fica tranquilo, ele consegue dormir no meio de uma tempestade. Quem tem 2 filhos pequenos como eu, sabe que dá para você dormir no meio de qualquer barulho, no meio de qualquer situação. Então, se eu puder dormir, eu vou dormir.
Jonas consegue tirar um sono tranquilo, mesmo sabendo que ele estava fazendo algo contra a vontade de Deus. Às vezes a gente pensa, né, que a pessoa que faz algo contra a vontade de Deus, a gente pensa que essa pessoa, ela não vai dormir tranquila, a gente pensa que essa pessoa, né, não vai ficar com insônia, com pesadelos, mas não foi o que aconteceu com o profeta. Ele não tem problema nenhum em dormir e ele dorme. E é interessante que por onde ele passa, por mais que ele faça tudo contra a vontade de Deus, e por mais que ele seja um cara que está sempre agindo assim, sabe, de má vontade, parece que Deus vai usando a vida dele, e com certeza vai para salvar as pessoas. Então os marinheiros daquele barco ali vão ser os primeiros a fazerem orações e falarem com o Deus de Jonas. Olha só que coisa impressionante. Então, já era um prelúdio, assim, já era uma primeira parte. A palavra prelúdio para vocês é diferente. Já era uma primeira parte, assim, um primeiro som de uma música, sabe, a introdução da música, que ia tocar lá na cidade de Nínive. Então, esse grupo de marinheiros aqui vai se converter, e esse grupo de marinheiros aqui vai fazer orações a Deus e sacrifícios e tal. Outra coisa espantosa é a coragem de Jonas também, porque na hora que ele sabe que está caindo a tempestade, está indo tudo mal, o que ele faz? Ele diz, sou eu mesmo, então vocês me joguem no mar que a coisa vai se resolver. Então ele é um cara também extremamente corajoso, ele foi corajoso, né, por fugir de Deus, ele é corajoso nesse momento aqui, corajoso de modo pecaminoso, né, mas é. Então, acontece dele ser jogado no mar, e o verso 17 aí nos desafia, né, com Jonas sendo tragado por um peixe, e ele vai passar, do capítulo 1, né, ele vai passar 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe. A gente agora vai ler o que acontece dentro da barriga do peixe, diferentemente do que a gente poderia esperar. Eu sei que você já conhece a história, mas eu gosto sempre de ler como se eu não conhecesse. Diferentemente do que a gente esperaria, né? Quando eu li pela primeira vez essa história, que ele morreria. Não é isso que acontece. E o que acontece é que, finalmente, agora, dentro do peixe, no ventre do peixe, na profundeza do mar, Jonas, que era um profeta, uma pessoa que conhecia Deus. Outra coisa estranha do livro também, né? Deus falar com ele, não é isso? Poxa, no início Deus fala claramente, vai para aquela cidade e faz isso. Então, de modo também extraordinário, Jonas vai orar pela primeira vez dentro do peixe e ele vai fazer uma oração. Aqui é como se Jonas estivesse de joelhos, né, dentro do peixe. E é essa oração que a gente vai ler. Vamos ler então? Diz assim o capítulo 2: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu aprendi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas
em terra firme. Amém. É maravilhoso a gente perceber esse capítulo, que a oração que Jonas faz, ela não é uma oração de lamento. Então, em momentos difíceis, a gente faz orações que são difíceis também. E em momentos de sofrimento, a nossa oração é sofrida. A oração de Jonas, ela é sofrida em parte, mas ela é interrompida na metade do verso 6, quando ele coloca um mais no meio da sua oração. Essa construção que ele faz mostra como que Deus interferiu naquela história. Toda a descrição poética que ele faz antes é maravilhosa, porque ele vai falar de ondas, ele vai falar de turbilhão, ele vai falar de águas agitadas, e ele vai falar de algas marinhas enroladas na cabeça. A gente não sabe até que ponto parte dessa descrição é o momento em que ele cai na água, e até que ponto é o momento que ele afunda, e até que ponto é o momento em que ele é tragado pelo peixe. A gente entende que esse peixe também é parte da misericórdia de Deus. Ele se afogaria se não fosse o peixe. Não sei se você lembra dessa parte dos evangelhos, né? Aqui o profeta está tentando mostrar, peguei o pessoal de surpresa aí. Aqui o profeta está tentando mostrar como que Deus, né, ele domina todas as coisas. E o profeta, ele tem toda a certeza de que tudo que está acontecendo ali foi Deus que fez que acontecesse. Então, todas as atitudes dos marinheiros, tudo que acontece no mar, não tem nada que fuja ao controle de Deus, né? Deus não é pego de surpresa. Então, o que a gente tem vivido hoje, nesses dias aí, cara, nada disso surpreendeu a Deus realmente. E aí ele vai descrever, né, todas essas sensações com esses elementos. Nos evangelhos você vai ver como é que Deus controla a natureza de maneira, né, impressionante e maravilhosa e totalmente bonita. E a gente vai ver Jesus, né, dominando o mar e falando para o vento silenciar. E ele usa uma palavra, né, que é a palavra silêncio, assim. Ele fala silêncio, né? E aí o mar deixa de se agitar, o vento para de soprar e a calmaria vem. Além disso, a gente vai ver outra passagem que é uma das minhas prediletas, que é o momento em que Pedro pergunta para Jesus assim: olha, o pessoal está perguntando se a gente vai pagar um imposto individual. Todo mundo que entrava na cidade tinha que pagar aquele imposto. Jesus fala para ele, né? Poxa, alguém cobra impostos dos príncipes, né? Mas mesmo assim a gente vai cumprir o que eles pedem. E aí Jesus fala para ele, olha, você vai, Pedro era um pescador, né? Você vai pescar um peixe e dentro da barriga desse peixe tem, né, o valor exato para pagar o meu imposto e o seu. E você vai pagar esse imposto. Cara, o mesmo Deus que controlou aquele peixe, que engoliu aquela moeda e que poderia pagar aquele imposto, é o mesmo Deus que controlou aquele peixe, o grande peixe que engoliu Jonas, é o mesmo Deus que controla todas as células e tudo o que acontece dentro do nosso corpo e dentro da nossa vida e dentro de cada história que compõe todas as histórias. Poxa, o Deus de Jonas é o nosso Deus. Olha que maravilha. É o nosso Deus. E aí, Jonas faz, a partir do verso 6, esse louvor maravilhoso a Deus. E é bonito, né? Como é que esses momentos de sofrimento podem levar a gente a fazer orações e cânticos de louvor tão maravilhosos. Se você conhecesse a história dos compositores cristãos, você ia perceber, né, que no meio dessas aflições, eles compuseram as músicas mais bonitas aí compostas na história. Um outro homem que foi acometido por uma tempestade foi um homem chamado John Newton. John Newton era um mercador de escravos. Então ele era um homem muito mau e ele foi um homem assim, de uma vida torpe, suja e terrível. Um dia, ele no meio de uma embarcação que carregava escravos para vender,
ele lucrava com a vida de seres humanos, ele lucrava com a escravidão tão nefasta e odiosa que a gente, né, teve como herança na nossa história também. John Newton, um dia, no meio de um navio de escravos, ele passa por uma tempestade e ele percebe que ele vai morrer. No meio da tempestade, ele era um homem que sempre dizia maldições e dizia palavrões. Alguma coisa aconteceu naquele dia no coração de John Newton, em que ele vai, naquela tempestade, dizer para Deus assim que Deus poderia salvá-lo. E ele fala o nome de Deus pela primeira vez em muitos anos e ele clama por misericórdia. Ele estranha a palavra Deus e a palavra misericórdia, ditas por ele numa frase. Naquela noite, Deus o salva, no meio de uma tempestade, no meio do mar. O salva da tempestade. O salva da tempestade que havia no seu coração e na sua alma. E o Senhor acalma a tempestade do lado de fora e a grande tormenta do lado de dentro do coração de John Newton. E ele se recorda das músicas que a mãe dele cantava quando ele era criança. E ele se lembra de como ela falava de Jesus para ele. E ele percebe que naquela noite ele teve uma segunda chance. Você já teve uma segunda chance alguma vez na sua vida? Esse texto ensina para a gente lições que são maravilhosas. Gostaria de destacar duas somente. A primeira lição que a gente vai compreender desse texto é simples, que Deus ouve as nossas orações. Cara, Deus ouve as nossas orações e Ele quer se relacionar com a gente. Para pensar, Deus poderia dizer para a gente assim, olha, eu não vou ouvir a sua oração, não quero ouvir sua oração. Você é uma pessoa suja, você me negou, você se afastou de mim, você fugiu de mim, você deliberadamente fez tudo contra a minha vontade. Você, além de ser meu inimigo, foi a própria inimizade diante de mim. Deus poderia dizer que não ouviria as nossas orações. Deus poderia dizer assim, olha, se afasta de mim, eu não quero que você se relacione comigo. Não deve haver relação entre mim e você. Deus poderia ter dito isso para mim, mas não. Deus ouve as nossas orações, isso é maravilhoso. Isso é motivo para a gente glorificar a Deus. Não há distância geográfica que possa nos separar do nosso Deus. Então, Jonas mostra para a gente que dentro do peixe, Deus ouve uma oração. Ele está no meio do mar Mediterrâneo, a gente não sabe a que profundidade. Deus ouve a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Deus ouviu as minhas orações por todos os lugares pelos quais eu passei e eu me coloquei diante da sua presença. Você pode estar no país mais distante, você pode estar no lugar mais distante, você pode estar na maior escuridão que você possa perceber. Você pode estar no lugar mais sujo de todos, mais fétido de todos. Você pode estar entre porcos. Você pode estar com a sua roupa suja, né, com a sujeira de porcos, no caminho, à distância. Deus ouve a sua oração como o pai que corre ao encontro do filho. Não há distância geográfica, seja terra, seja mar, seja céu. Um homem chamado Buzz Aldrin, ele estava, né, no grupo dos primeiros homens a irem para a Lua e a pisarem na Lua. Buzz Aldrin era um crente, um cristão presbiteriano, e as orações que ele fez, né,
no espaço foram ouvidas por Deus? Em que ponto do cosmos, em que ponto do mundo, em que ponto do universo a gente conseguiria se colocar distante de Deus? Essa distância, ela pode ser espiritual também. Então a gente pode pensar, né, em todo o mal que a gente cometeu, em todo o desagrado, em todas as maldições, em todas as palavras malditas que a gente proferiu, em toda mentira, em toda falsidade, em toda vaidade, em todo pecado, em cada mandamento dos 10 mandamentos que a gente transgrediu, que a gente quebrou. Todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida, a gente quebrando todos os mandamentos, diante da exposição dos mandamentos que Jesus faz no Sermão da Montanha. A distância, na verdade, que a gente está de Deus é a distância de uma oração. É a distância de se colocar de joelhos e se colocar de todo o coração na presença de Deus. É essa a distância que é transposta pela oração. A segunda lição que a gente tem, que é uma lição que foi dura para Jonas compreender, é que a salvação pertence a Deus, e é isso que ele vai dizer no finalzinho da oração dele. Percebe que a última palavra que ele diz na oração é essa. A oração que ele faz, declara no último verso, na última nota dessa música que ele compõe, que a salvação vem do Senhor. Jonas, ele teve muita dificuldade de compreender isso. Por quê? Porque ele queria que a salvação, ele já entendia que aquele povo seria salvo, e ele queria que a salvação dependesse dele. Por isso que ele foge para outro lugar, porque ele não queria que aquele povo se convertesse. Mas a Bíblia ensina para a gente essa palavra que é misteriosa, mas ao mesmo tempo pode nos encher de esperança. A gente sabe que a salvação pertence a Deus e Ele pode utilizar dos seus meios, que são totalmente sábios, que são totalmente perfeitos e poderosos, para alcançar os seus, para que os seus ouçam, né, a doce voz do bom pastor, Jesus Cristo, e que atendam ao seu chamado. Cara, se não fosse por Deus, se não partisse de Deus, se a salvação não pertencesse a Deus, certamente eu não seria salvo. E certamente, se fosse salvo, eu perderia a minha salvação, se dependesse de mim, em algum momento. Mas graças a Deus e glórias a Deus, que a salvação pertence a Ele somente. Jonas entendeu em oração. Você consegue perceber isso? Algumas questões na nossa vida, a gente só vai conseguir compreender em oração. Então, tem coisas que vão fugir a questão do intelecto, tem coisas que vão fugir a simples meditação da palavra. Isso, obviamente, é importante. Ao esforço, beleza. A intenção. Essa questão, ela é compreendida através da oração por Jonas. E na nossa vida é assim também. Quando a gente ora, a gente aprende. A gente aprende que a gente não é dono daquilo que a gente profere. Por mais profeta que a gente seja, a gente não é dono da mensagem que a gente profere. A mensagem não pertence a gente. E até a gente mesmo, né, pertence ao Senhor. São essas lições que eu gostaria de destacar. São lições
que a gente vai tentar aplicar na nossa vida agora. Vamos lá? Primeira aplicação é a seguinte: precisamos orar antes de sermos forçados a orar. Então, vou repetir: precisamos orar antes de sermos forçados a orar. Percebe, cara, que Jonas é o último a orar, e você percebe que toda a contingência e tudo o que aconteceu na sua vida culminou naquela oração. Então, precisou ele tomar o caminho errado, precisou, ter um navio para o fim do mundo. Qual é a chance disso acontecer? Isso é tão maravilhoso quanto ele ficar 3 dias na barriga desse peixe. Então, precisou ele entrar nesse navio, esse trem para o fim do mundo, e partir, e zarpar, e fugir. Precisou que ele dormisse, mesmo sabendo daquela tormenta. Precisou que ele afundasse, precisou que ele quase morresse, se não morresse. Alguns estudiosos vão perceber o seguinte, que como no Novo Testamento Jesus faz essa correlação, entre o que acontece com ele no ventre da terra e o que acontece com Jonas no ventre do peixe, pelas descrições que Jonas faz do Sheol, das profundezas, da morte, de tudo que ocorre com ele, alguns estudiosos vão perceber então que Jonas, é possível que isso tenha acontecido, É possível que Jonas tenha morrido literalmente. Então, foi necessário que Jonas passasse por um momento extremamente difícil e terrível e trágico, que passasse pelo momento da morte, para que ele viesse a orar. Se você é crente, em algum momento você vai orar. Quem não ora é o não crente que não ora, então você não espera a oração de um não crente. Uma pessoa afastada do evangelho, essa pessoa também não vai orar. E um apóstata, uma pessoa que já negou o evangelho, essa pessoa também não vai orar. Se você é crente, em algum momento você vai ter que orar. E assim como Jonas, se você não ora no momento bom, os dias difíceis virão e talvez eles te forcem a orar. Se você é crente, em algum momento você vai parar no ventre do peixe e você vai ter que se colocar em oração. Tantas vezes na minha vida eu penso assim, poxa, eu preciso orar mais, eu preciso orar muito mais, na verdade. E tantas vezes acontecem coisas que são bastante difíceis para mim. E eu que sou pai hoje me preocupo com os meus filhos, então quando eu vejo os meus filhos doentes eu fico bastante entristecido. E sempre que isso acontece, Deus me leva, para o lugar de oração, Deus me leva a orar. E eu sempre lembro disso, Poxa, eu deveria orar mais, não quando eu sou forçado a orar. Mas se eu não orar, sendo crente, em algum momento eu serei forçado a orar também. Como aplicação prática para a sua vida, a gente sabe que tem momentos, de reunião de oração na igreja. Então, seria bastante importante que você se colocasse junto com a igreja para orar. Agora a gente tem feito isso virtualmente, Então, a gente tem esse espaço da quinta-feira para fazer. E a gente faz com transmissão aqui do YouTube também. E ao mesmo tempo tem a galera do UP orando toda quarta-feira à noite. Então a galera faz uma reunião aí. Eu acho que o aplicativo que usa é o Zoom. É o Zoom? Google Meets. Percebe que eu estou por dentro. Google Meets. Essa hora eu estou dando comida para os meus filhos e tentando convencê-los de dormir, que não é muito fácil. Então, poxa, seria muito legal se você do UP aí se motivar a participar dessa reunião de oração online aí do UP. Poxa, seria uma grande bênção. O que a gente tem que entender, cara, o que é bonito, dessa oração de Jonas, é que ele vai ser
perdoado por Deus, ele percebe isso, que ele vai ser perdoado. Ele diz, né, que Deus ouve a oração no templo, então é como se Deus, né, o tivesse perdoado, e certamente isso aconteceu, né? O Senhor o perdoa, mas o que eu acho, poxa, imensamente maravilhoso, entre tudo que eu acho bonito, esse texto aí, você percebe que eu estou usando todas as hipérboles que eu tenho, porque esse texto é um texto fascinante para mim, assim, um dos meus prediletos na Bíblia. Então a gente percebe que Deus perdoa Jonas, sabendo que no dia seguinte Jonas vai ser um cara amargurado de novo, né? Parece que Jonas é um cara tão amargo, né, que o peixe vomita Jonas no final. Assim, é como se Jonas fosse amargo, né, intragável. Tem um símbolo nesse negócio também, né, cara? Uma metáfora nisso também, apesar de ter sido literal, né? Então Jonas é um cara amargo. Então Deus perdoa Jonas hoje, sabendo que amanhã ele vai cometer muitos erros. E não é assim com a gente? A gente sempre se coloca diante de Deus em oração, pedindo perdão, e o Senhor nos perdoa, sabendo que amanhã a gente tantas vezes comete, né, tantos erros e tantos erros. É assim. O que é interessante, que eu vou falar melhor semana que vem, né, é que pelo fato de Deus ter perdoado Jonas, e o arrependimento de Jonas é totalmente sincero e real, apesar de não ser perfeito, como é o nosso, então a gente se arrepende de modo sincero e real. Só que a gente não se arrepende de modo perfeito. Então a gente se arrepende, isso é uma realidade, e Deus nos perdoa. No entanto, no dia seguinte a gente comete outros erros, porque o nosso arrependimento, ele não é pleno e perfeito. Ele não perdura para sempre. O sacrifício de Jesus dura para sempre. Aleluia. Então, apesar de Jonas ter sido perdoado, Jonas vai ter que voltar para a cidade. E ele vai ter que arrumar a bagunça que ele fez. E ele vai ter que pregar para aquela galera. Então, se a gente se arrepende pelo fato da gente não estar orando, e Deus nos perdoa, isso não nos exime do fato de que a gente precisa ter uma vida de oração. Entende? A gente não está isento de ter essa vida de oração. Não. Agora a gente vai ter que ter essa vida. E agora Jonas vai ter que ir para Nínive e vai ter que pregar para essa galera. Segunda e última lição para a gente fechar. Poxa, eu batendo o meu recorde pessoal aí. Devemos nos reconciliar com Deus. É a aplicação desse texto. Eu tenho uma experiência pessoal de ter fugido de Deus também. E Jonas fugiu por alguns instantes, eu fugi por 7 anos. E depois de 7 anos assim, eu fui encontrado por Deus mais uma vez. E percebi enormemente o tamanho da graça de Deus na minha própria vida. E eu me lembro assim, depois de 7 anos de ter ficado 7 anos sem tomar ceia, sem participar da ceia, eu me lembro do dia que eu participei depois de 7 anos. E eu me lembro que aquele foi um dia de reconciliação para mim. E aquele foi um dia de arrependimento e de reconciliação. Vivi 7 anos de sofrimento. O Senhor me deu 14 de bênçãos. Aleluia, que seja 70 vezes 7. Bendito seja o sofrimento que nos aproxima de Deus. Bendito seja o sofrimento que nos leva à reconciliação. Essa noite é uma noite de reconciliação para todos nós. É o momento da gente se colocar diante de Deus em oração, pedir perdão a Ele por todas as falhas que a gente cometeu nesses dias, ou nesses últimos dias, ou nesses últimos anos, ou nessa vida toda. E o mais bonito de tudo é que, apesar de conhecer toda a nossa história passada, e apesar de conhecer toda a nossa história futura, o Senhor nos recebe
como aquele pai da parábola descrita por Jesus em Lucas 15, como aquele que corre na direção do filho e o abraça e o beija e coloca nele vestes novas, um anel no dedo e diz que esse é o meu filho e que a gente tem que festejar. Se esse for para a sua vida um dia de reconciliação, se você se arrepender daquilo que você fez de errado, se você confiar no sacrifício de Jesus Cristo, no sacrifício perfeito de Jesus e em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você assim o fizer nessa noite, ainda que você tenha vivido uma vida de idolatria, ainda que você tenha vivido uma vida distante de Deus, uma vida de engano, uma vida de pecado, ainda que você tenha vivido uma vida de cegueira, ainda que você tenha sido tão torpe e tão sujo quanto eu fui, quanto John Newton foi, quanto Jonas foi, o Senhor oferece para você o seu abraço e a sua reconciliação em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, gostaria de te convidar nessa noite a se colocar aí onde você estiver, ouvindo essa mensagem, sabendo que o mesmo Deus que ouviu a oração de Jonas, ouvirá a sua oração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós fomos encontrados em Ti. O Senhor é o nosso único Deus, o Senhor é o nosso Salvador. Obrigado, porque o Senhor quer ouvir a nossa oração, Pai. A gente te louva porque a gente também aprende nesses momentos, Senhor. Confiados no Teu Filho Jesus Cristo, a gente te pede perdão por todo o mal que a gente cometeu e a gente pede que o Senhor nos aceite, Pai, como prometeu o Teu Filho Jesus naquela parábola tão bonita, Pai, que fala que o Pai recebe o Filho com um abraço e com um beijo, que nós sejamos recebidos assim no Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, a gente te louva por quem Tu és. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus justo, ao Senhor pertence a salvação, e a gente te agradece pela Tua salvação em Jesus Cristo, e no nome de Jesus, amém.